Olá, professor, olá, professora. Eu sou César Vendrame, dirigente da DED Tupã, e com meu time nós preparamos esse pequeno vídeo para esclarecer quem deve prestar o processo seletivo simplificado para a contratação temporária para o ano que vem. Então, se você já atua na rede estadual ou tem a intenção de atuar na rede estadual, fica aqui com a gente, tá bom? Quem que é o primeiro público que deve prestar o processo seletivo simplificado? São os docentes sem vínculo. Então, se você é licenciado, se você é bacharel, se você é tecnólogo, se você é estudante do último ano e você quer integrar a rede estadual, você quer ter aulas ou classes atribuídas, você precisa prestar o processo seletivo, tá? E mesmo a galera que prestou o concurso em 2023, que foi classificado no listão VUNESP 2024, se não teve o contrato celebrado com a gente, deve prestar o processo seletivo para 2025, tá? Então você que nunca trabalhou na rede ou que já trabalhou e está um tempinho sem celebrar contrato conosco, o processo seletivo simplificado é a oportunidade que você tem para integrar a rede estadual em 2025. Outro público primordial do processo seletivo simplificado são os docentes dos anos iniciais, o antigo PEB 1. Todos os docentes dos anos iniciais do ensino fundamental devem concorrer no processo seletivo simplificado. Mesmo que seu contrato vença em 2024, se o seu contrato não vai vencer em 2024, se você está designado no PEI, se você não está designado no PEI, você tem que prestar o processo seletivo para 2025. Por quê? O antigo banco de talentos foi extinto. Então, toda contratação para 2025 de PEB 1, de professor dos anos iniciais, vai ser mediante o processo seletivo simplificado, tá bom? Então, todos os professores dos anos iniciais devem prestar o processo seletivo simplificado. Na DED Tupã, nós temos a particularidade dos docentes de projetos, em especial o professor auxiliar por medida judicial. Se você teve aula atribuída como professor auxiliar de medida judicial e a sua graduação é pedagogia, você também deve prestar o processo seletivo simplificado, ok? Quem ingressou como PA judicial pelo listão VUNESP, nós vamos ter outros critérios. Mas se você ingressou como PA judicial este ano pelo Banco de Talentos com a sua graduação em pedagogia, você tem que prestar o processo seletivo. Vamos para outro público, professores que já são da rede e foram contratados em 2022. Os professores que tiveram um contrato celebrado em 2022, ele se encerra agora em 2024. Então, vocês precisam prestar o processo seletivo simplificado. Mesmo que esteja designado no PEI, não tem problema. Em dezembro de 2024, seu contrato vai ser encerrado. Então, para estar classificado para o processo de atribuição de aulas para 2025, vocês precisam prestar o processo seletivo simplificado. Aqui é um público muito importante, eu quero chamar muita atenção de vocês. Para a atribuição de 2024, foi gerado o listão VUNESP. O que era o listão VUNESP? Todos os docentes que prestaram o concurso foram classificados, mesmo que eles não tivessem sido aprovados em alguma parte do concurso. Por exemplo, quem reprovou na videoaula foi classificado ainda assim. Quem reprovou na prova discursiva foi classificado para atribuição de aulas ainda assim. O listão VUNESP vai morrer, gente. Por quê? Porque a VUNESP vai homologar a classificação final, a classificação oficial do concurso. E a secretaria vai usar a classificação oficial do concurso para o processo de atribuição de aulas de 2025. O que isso quer dizer? Que se eu celebrei meu contrato em 2024 e eu não passei em uma das etapas da prova do concurso, eu preciso fazer o processo seletivo para 2025. Então vamos lá. Eu, César, prestei a prova de inglês, fui aprovado na prova objetiva, fui aprovado na prova discursiva, mas eu reprovei na videoaula. Ainda assim, eu fui alocado no PEI e tive meu contrato celebrado, porque no listão VUNESP, ainda que eu não tivesse sido aprovado para o concurso, eu constava no listão VUNESP. Eu celebrei meu contrato. Só que, como o listão VUNESP vai morrer,
eu preciso prestar o processo seletivo para 2025 para estar numa nova classificação, ok? Então, você, professor ou professora, que teve contrato celebrado em 2024 e não passou em uma das etapas da prova da VUNESP, precisa fazer o processo seletivo para 2025. Vamos ver alguns casos aqui para a gente entender. Olha, a professora Hebe Camargo foi alocada numa escola P em fevereiro de 2024, pela classificação do listão VUNESP. Todavia, quando apresentou os documentos na escola, verificou-se que ela ainda não tinha sido aprovada na prova de videoaula para a disciplina de Geografia. A professora Hebe Camargo deve concorrer no processo seletivo simplificado para 2025? Sim, ela tem que concorrer no processo seletivo para 2025, porque ela foi contratada pelo listão VUNESP e ela não foi aprovada na videoaula. Então, quando a VUNESP homologar o concurso, o que vai acontecer? Ela vai estar fora da lista homologada. Então, se você não foi aprovado em uma das etapas do concurso e você celebrou seu contrato pelo listão VUNESP, você deve prestar o processo seletivo simplificado para 2025. Vamos para o segundo estudo de caso. O professor Augusto Liberato teve o contrato celebrado em 2024, mediante atribuição de classe em uma escola dos anos iniciais. Ele atua como professor regente do quarto ano D. O professor Augusto Liberato deve concorrer no processo seletivo simplificado para 2025? Sim, ele tem que fazer o processo seletivo porque ele atua nos anos iniciais do ensino fundamental e o banco de talentos foi extinto, tá? Outro estudo de caso. A professora Nair Belo teve o contrato celebrado em 2022, quando foi alocada em uma escola do programa Ensino Integral. Desde então, vem sendo bem avaliada e está certa de que será reconduzida para o ano de 2025. A professora Nair Belo deve concorrer no processo seletivo simplificado para 2025? Sim, ela tem que concorrer, porque como o contrato dela foi celebrado em 2022, ele se encerra agora em 2024. Então, ela tem que concorrer no processo seletivo 2025 para estar na lista de atribuição. E o último estudo de caso, o professor Carlos Alberto de Nóbrega é licenciado em Pedagogia e tem pós-graduação em Educação Especial TEA. Ele teve contrato celebrado em 2024, quando teve aulas de professor auxiliar medida judicial atribuídas em uma escola de tempo parcial. Ele está tranquilo porque houve recondução desse profissional no ano anterior. O professor Carlos Alberto deve concorrer no processo seletivo simplificado para 2025? Sim, gente, ele tem que concorrer porque ele celebrou o contrato dele a partir da licenciatura em pedagogia. Então, ele celebrou o contrato no entendimento de que ele é professor dos anos iniciais, mesmo que ele tenha pós em TEA. Então, ele deve prestar o processo seletivo para 2025. Então, esses 4 estudos de caso foram pensados para que a gente se reconheça e possa entender. César, eu devo sim prestar o processo seletivo 2025. Recapitulando, quem deve concorrer? Quem nunca teve ou já teve vínculo com a rede há um tempo, todos os docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, inclusive PA judicial, quem o contrato foi celebrado em 2022, que vai se encerrar agora em 2024, e o docente que teve o contrato celebrado em 2024, mas que reprovou em alguma etapa do concurso de 2023, tá? Algumas informações importantes do processo seletivo. As inscrições vão até o dia 12 de julho, então tá aí, pessoal, não pode perder tempo. Nós tivemos pouquíssimos inscritos na DEA de Tupã. Essa semana é a semana de ação de se inscrever. É no site da VUNESP, na aba Processo Seletivo Simplificado. Gente, é prova objetiva e tem a videoaula. Então, eu preciso estudar o edital, preparar essa videoaula bonitinho, gravar e subir no site da VUNESP. Tem uma taxa de R$ 35,00 que tem que ser paga até o dia 12 de julho e a prova está prevista para o dia 25 de agosto. A prova está dividida em 2 períodos, como é de costume, né? Por exemplo, de manhã História, tarde Geografia, para que vocês tenham a possibilidade de se inscrever nas duas, né? Por exemplo, eu que sou licenciado em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, vocês podem reparar que uma é de manhã, a outra é à tarde, para poder se classificar para as duas.
A composição da prova: 20 questões de conhecimentos gerais, 20 questões de conhecimentos específicos, a videoaula, que é nos mesmos moldes do concurso de 2023, e a prova de títulos, né? Tempo de serviço e títulos, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aqui eu deixo o edital e as retificações, né, os links. O edital foi publicado no dia 5/6, teve uma primeira retificação no dia 13 de junho e uma outra no dia 27 de junho. Então, pessoal, vamos estudar o edital, vamos fazer nossa inscrição, vamos preparar nossa videoaula lá nos critérios e com as habilidades que estão previstas no edital. Vamos pagar nossa taxa, subir nossa videoaula no prazo, prestar a prova para estar classificado para o processo de atribuição de aulas 2025. Nós contamos com o talento de vocês na rede. Muito obrigado.